Seguir Manancial, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Que a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, amado telespectador. Estamos iniciando mais um programa Manancial desta oportunidade e nós queremos dizer a você que é um prazer poder compartilhar uma porção a mais da preciosa e eterna palavra do Senhor nosso Deus. Quero dizer a você, amado telespectador, que o programa Manancial já está Quero convidá-lo para fazermos a leitura da Palavra de Deus. Nós queremos discorrer um pouquinho sobre o tema Governo de Autoridade. Governo de Autoridade. Hoje, dia 14 de dezembro de 2018, estamos nos aproximando da data em que universalmente se comemora o nascimento de Jesus. 25 de dezembro é o dia do Natal, quando toda a sociedade ocidental, especialmente, comemora o nascimento do Salvador, não é? O mundo cristianizado, o mundo cristão, comemora o advento do Messias, a vinda do Salvador dos homens. Portanto, vamos hoje discorrer um pouquinho sobre um governo de autoridade. E para fundamentar a programação, quero ler com todos os nossos amados telespectadores, capítulo 9, verso de número 6 do livro do profeta Isaías. Diz-nos assim a palavra de Deus: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esta palavra bíblica foi pronunciada pelo profeta messiânico, conhecido como profeta messiânico porque no Velho Testamento foi quem mais falou sobre o advento de Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre a obra de Jesus, sobre o trabalho de Jesus. O profeta Isaías, cerca de 800 anos antes da vinda de Jesus, foi ele usado por Deus, portador da mensagem de Deus, trazendo a revelação. Por isso, profeta, aquele que trazia a mensagem da parte de Deus aos homens, que comunicava e que comunica, obviamente, no ministério da dispensação atual, é aquele que é quem tem portador da palavra de Deus, quem tem a mensagem de Deus. E o profeta Isaías, de maneira extraordinária, teve de Deus a revelação concernente ao trabalho de Jesus, à vida de Jesus, ao ministério de Jesus. Obviamente que esta revelação lhe foi conferida totalmente por ação, por trabalho do Espírito de Deus. Concedeu a ele esta revelação, concedeu a ele este conhecimento, este entendimento, este discernimento, essa percepção extraordinária, espiritual, para falar, para liberar, para comunicar acerca da obra do ministério de Jesus Cristo. E quando eu, obviamente, estabeleci o tema do programa de hoje, um governo de autoridade, me referindo, sem dúvida, a autoridade que pesa, ou que vai sobre os ombros de Jesus, na efetivação do plano de Deus, de salvação para todos os homens, ou melhor, este plano de Deus de salvação é oportunizado a todos os homens através da obra de Jesus. Nenhuma pessoa na eternidade poderá
argumentar diante de Deus que não teve a oportunidade, que foi excluída deste plano, deste processo, deste projeto revelado através das Escrituras, que registram de fato o ministério terreno de Jesus, que revelam de fato o ministério terreno de Jesus. As testemunhas oculares e testemunhas não oculares, mas que tiveram a testificação do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, como foi o caso do apóstolo São Paulo. Ele não foi testemunha ocular de Jesus, mas teve uma experiência de conversão, de encontro com Jesus. E ouviu ali as palavras de Jesus. Eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Capítulo 9, livro de Atos dos Apóstolos. E depois daqueles que foram oculares, não oculares, dos pais da igreja e dos seus discípulos espirituais, discípulos na fé, o Evangelho chega até os nossos dias, até a nossa época, de geração em geração. A mensagem do reino, a revelação do reino tem sido passada, tem sido preservada por uma ação fiel da parte de Deus, no sentido de abençoar os homens, no sentido de oportunizar os homens, no sentido de abrir a porta aos homens, a porta da salvação, a porta da salvação. O texto que nós lemos nesta noite, nós vemos aqui o profeta Isaías descrevendo as características de como seria o seu reinado, de como seria o seu governo. Ele nos diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o principado está sobre os seus ombros. Principado, está aqui o profeta sendo instrumento de Deus para iniciar uma revelação, ou para revelar qual seria o nível do governo de Jesus, ou que o governo de Jesus haveria de exercer sobre os homens, entre os homens. O nível está aqui declarado, aqui está revelado. O principado está sobre os seus ombros. A autoridade, portanto, está aqui o profeta dizendo ser o governo de Jesus Cristo, um governo de autoridade, um governo que é príncipe, um governo que regerá toda a terra com a sua autoridade, um governo que haverá de manifestar justiça em todo o tempo, em todas as instâncias do seu governo. Ele diz na sua palavra: principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome. E se chamará o seu nome. E a partir de agora, o profeta começa então a relacionar, a listar, a mencionar, qualificando o governo de Jesus, qualificando este governo de autoridade que fala de um principado de autoridade. E ele diz inicialmente: seu nome se chamará, primeiro, maravilhoso. Maravilhoso. Veja, amado telespectador, a nominação ou denominação inicial concernente ao governo de Jesus. O profeta que não conheceu, não viveu na época do nascimento, do advento de Jesus, o Messias, envolvido, inspirado, tomado pela ação do Espírito eterno de Deus, fala que o seu nome será maravilhoso.
maravilhoso. Eu olho para a sociedade, eu olho para as nações da terra e observo os governos estabelecidos nas nações espalhadas por toda a terra, em cada canto do universo. Aonde existe uma nação, ali existe um governo. E em todos os casos, não existe unanimidade concernente aos governos instituídos, estabelecidos. Em toda a parte, ou na maioria das nações, na grande maioria das nações, se fala que os governos são democráticos. Ou seja, os governos são eleitos pelas pessoas, pelas populações locais de cada nação, de cada estado-nação, de cada região do globo terrestre. Região da Europa, região das Américas e assim por diante. Não é? A região lá da Oceania, a África e assim por diante. Cada governo ou cada nação, de acordo com o seu regime governamental, elege o seu comandante maior, que é, como o nosso sistema, eleito para o executivo, para exercer ações que, de maneira em tese falando, é para promover o bem da nação, o bem da população. Mas na grande maioria das nações, os povos da terra, não existe unanimidade concernente à satisfação da população em relação à maneira de conduzir o povo, o governo. Há sempre a discórdia, a controvérsia, há sempre a insatisfação, que é sempre manifestada através dos movimentos sociais, através das greves, através das manifestações em praças públicas, o que muitas vezes os governos se utilizam da força bélica, da sua polícia, da força do seu exército para tentar conter os movimentos de manifestação de insatisfação em função de ações, decisões, atitudes em que há discordância por parte da população. Então, quando eu olho para os governos humanos, para os governos de homens, para os governos terrenos, a gente percebe essa inquietação em todo o tempo, Nós estamos vivendo aí as vésperas da posse de um novo governo, no nosso país, no Brasil, e há uma expectativa concernente às esperanças serem renovadas, no sentido de que haja uma melhora para a sociedade de forma geral, de que haja uma melhora em toda a situação regimental do nosso país, em questões econômicas, em questões de serviços públicos oferecidos à população. Há uma expectativa, mas nós temos que ter os pés no chão. O nosso governo, por mais que tenha boas intenções e empreenda ações radicais de mudanças de comportamento radical no trâmite da política administrativa, governamental, da ação do poder público, o governo é humano. Ele não será um governo perfeito, ele não será um governo que haverá de agradar a todos, haverá
continuará a ter as manifestações de insatisfação, porque o governo no Brasil, e em parte alguma, ele é um governo unânime. Mas quando eu me volto para a palavra de Deus, e na verdade a minha intenção é contrastar as questões humanas concernente às questões divinas, concernente às questões de Deus e da palavra revelada. Quando nós olhamos para a palavra bíblica que nós lemos nesta oportunidade, o autor deste livro, o profeta Isaías, cheio do Espírito, ungido por Deus, tem a revelação de falar sobre, ou um pouco sobre, o ministério, sobre o governo de Jesus. E o nosso tema, um governo de autoridade. E ele principia dizendo que o nome deste governo, o nome do rei, o nome do príncipe, o nome daquele que haverá de governar com autoridade, ele inicia o seu, e se chamará o seu nome maravilhoso. Ou seja, haverá unanimidade. Todas as pessoas serão por este rei, por este governo, reconhecidas. Por este governo, todas as pessoas serão lembradas e haverão de receber um tratamento igualitário, de justiça, um tratamento de honra. Nenhuma pessoa neste governo perfeito de autoridade exercido por Jesus, o Rei da Glória, o Rei de toda a terra, nenhuma pessoa será deixada de lado, mas cada uma delas haverá de receber plena e perfeita atenção por parte daquele que é o governo de toda a terra. Nós vamos para um primeiro intervalo e na sequência prosseguiremos aqui com a programação. A Hexágono Engenharia está no mercado da construção civil há mais de 25 anos, atendendo seus clientes com transparência, respeito e profissionalismo, buscando sempre criar e inovar em suas atividades e mantendo-se atualizada no segmento construtivo. Oferece soluções em engenharia de acordo com a necessidade e o perfil do cliente. Hexágono Engenharia Civil. O Antônio João 499, Orphans, 3224-8732. Ponta Grossa pediu, o governo do estado fez. São mais recursos e investimentos no HU e 8 milhões de reais para a segunda fase do Instituto do Câncer. A cidade terá um condomínio para a terceira idade. E o aeroporto de Ponta Grossa agora opera voos comerciais. E mais indústrias estão vindo para os Campos Gerais. Governo do Paraná. Faz por Ponta Grossa. Faz por todo o estado. Tradicionais e deliciosos. Final de ano você já sabe, é hora dos panetones e chocotones mais gostosos da região. Artesanais, macios, molhadinhos. Com uma receita tradicional sem conservantes e aquele gostinho que só eles conhecem. Você não pode perder. A padaria e mercado Modelar Express está esperando a sua visita. Rua Teodoro Rosas, 561, no centro. Ou então reserve o seu através do telefone 3224-6277. Panetone ou chocotone para toda a família é Modelar. O mundo mudou e o CEPAM continua crescendo. Mais espaço, novas salas, um novo colégio. Porque fundamental é ser bilíngue. CEPAM para ensinar mais e melhor. Nós estamos de volta com o programa Manancial desta oportunidade. E hoje nós estamos falando sobre um governo de autoridade. Estou falando aqui, obviamente, do governo de Jesus. E o governo de Jesus, ele foi anunciado longamente por vários homens de Deus, que foram portadores da palavra de Deus, da mensagem de Deus no Velho Testamento.
E estas promessas extraordinárias a respeito da vinda de Jesus, da encarnação do Verbo, de um governo de autoridade, se cumprem na plenitude dos tempos, conforme esses tempos atrás já fiz menção aqui, através do autor aos Hebreus, capítulo 1 da carta aos Hebreus, capítulo 1 da carta aos Hebreus, o autor deste compêndio sagrado, desta mensagem sagrada da parte de Deus, ele fala justamente sobre a manifestação de Deus em falar aos homens por meio do ministério de Jesus. Olha o que ele diz aqui, verso 1 do capítulo 1 do livro aos Hebreus, ou carta aos Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, Deus falava aos pais pelos profetas, na velha dispensação. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então o ministério de Jesus, a obra de Jesus, a efetivação ou manifestação vinda do governo de autoridade de Jesus acontece justamente com o seu advento, o nascimento do menino Jesus, que é comemorado universalmente no mundo cristianizado, no mundo ocidental, comemorado no dia 25 de dezembro. Hoje nós estamos já nos aproximando, estamos às vésperas da comemoração do nascimento de Jesus. E obviamente, quando se fala em nascimento de Jesus, se fala em renovação de esperança, se fala em renovação de fé, se fala em renovação de ânimo, de motivação. Quando parecia tudo estar perdido, não haver possibilidade, alternativa, resposta, solução, não haveria possibilidade, pois os homens estavam em trevas, densas trevas. Então agora, nas palavras do escritor de Mateus, evangelista, ele diz: aqueles que estavam assentados na região e sombra da morte, a estes a luz raiou. A estes a luz raiou. E Jesus se apresenta como sendo ele a luz do mundo. João escrevendo o relato de Jesus, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas, voltando ao assunto que estávamos discorrendo no final do bloco anterior, do primeiro bloco, eu falei que o profeta Isaías, falando sobre o governo de autoridade de Jesus, ele diz que o seu nome será maravilhoso. O nome de Jesus em seu governo de autoridade será maravilhoso. E isso é uma revelação do Espírito de Deus. Não foi algum homem que atribuiu esta condição a ele. Portanto, se trata de uma palavra que é extremamente genuína, verdadeira, sem sombra de falsidade ou de promoções ideológicas. Fala-se de uma revelação, de uma característica e qualidade do ministério e obra de Jesus, do governo de Jesus, genuína, verdadeira. Seu nome será maravilhoso. Seu nome será maravilhoso. E esse governo de autoridade maravilhoso de Jesus se evidencia nas obras que Jesus realizou, nas obras que Jesus realiza, nas obras que ele ainda haverá de realizar ou que serão concretizadas. Está como profecia, mas que haverão de se cumprir. Se manifestam, e eu gostaria de convidar você para que trilhemos, por exemplo, as páginas da Bíblia, quando elas, e obviamente no Novo Testamento, revelam a maneira de Jesus trabalhar e tratar as pessoas. Esses dias atrás eu falei aqui no programa sobre Jesus ter entrado pela porta das ovelhas em Jerusalém,
12 portas, ele entra pela porta das ovelhas. Foi por acaso que ele entrou pela porta das ovelhas? Não, porque o mesmo profeta Isaías retrata Jesus como uma ovelha muda, levada ao cativeiro, ao matadouro, não abriu a sua boca. E ele entra ali, trazendo já uma alusão profética, uma mensagem sem palavras profética, se depara ali nos alpendres que haviam em redor de um tanque chamado Betesda, que quer dizer casa ou lugar de misericórdia. Ali havia uma multidão de pessoas enfermas e dentre esta multidão estava um homem, diz a Bíblia, paralítico. E este homem chamou a atenção de Jesus. Por que chamou a atenção de Jesus? Porque todas as demais pessoas enfermas que ali estavam, quando o anjo agitava as águas e alguém, o primeiro que entrasse era curado, todas as demais pessoas provavelmente tivessem suas possibilidades para entrar na água e ser curado da sua enfermidade, fosse ela qual fosse. Mas este homem paralítico, questionado por Jesus, queres ficar são? Aquele homem então responde para Jesus: Senhor, eu não tenho ninguém por mim que quando as águas são agitadas, me coloque, me leve até o tanque e eu possa então mergulhar. Provavelmente todas as demais pessoas, apesar de estarem ali enfermas, tivessem maiores possibilidades do que aquele paralítico. E a resposta que ele deu para Jesus foi exatamente esta: não tenho ninguém que quando a água é agitada me coloque. Quando eu faço menção, quando eu penso, quando eu faço menção de ir, de me movimentar, me arrastar, vai alguém primeiro que eu, vai alguém antes de mim e entra na água e recebe a cura. E Jesus então, olhando para a situação daquele homem, vendo que ele não tinha realmente ninguém por ele, então Jesus simplesmente libera a sua palavra e diz: levanta, toma o teu leito e anda. E diz a Bíblia, capítulo 5 do Evangelho de João, que aquele homem imediatamente se levanta, coloca a sua cama sobre os seus ombros e sai andando por entre a multidão de enfermos que ali estava. Ou seja, quando o profeta revelado pelo Espírito de Deus, ou tendo, a revelação do Espírito de Deus concernente ao governo de Jesus, e ele libera a palavra, seu nome será maravilhoso, porque neste governo não haverá discordância, neste governo haverá unanimidade. Neste governo, este homem, não tendo o olhar voltado para si, poderia dizer ele: eu sou injustiçado, e aí manifestar, bradando a sua insatisfação. Deus está dizendo que opera através destas águas agitadas, por meio do anjo, mas como que eu vou entrar e alcançar o meu milagre, e alcançar a minha cura, se eu não tenho ninguém por mim? Veja, para aquele que não tem ninguém por si, Deus se manifesta de uma forma direta, se apresenta diante dele. Eu vejo isso aqui, nesta passagem bíblica do paralítico do tanque de Betesda. O Senhor chegou e parou diante dele, porque ele estava no sentido social, no sentido da sociedade presente ali, ele estava sendo relegado, ele estava sendo ali deixado de lado, ou seja, obviamente todos eram necessitados, mas o egoísmo imperava naquela sociedade de enfermos
ali em torno do tanque de Betesda. Por que o egoísmo imperava? Porque cada um buscava por si, ninguém estava ali pensando no outro, cada um estava pensando na sua necessidade. Em outras palavras, sendo drástico, cada um estava olhando para o seu umbigo. Não havia ali a fraternidade, não havia ali a boa vontade para com o outro. A boa vontade era apenas para consigo. E é neste ambiente, neste cenário, nesta sociedade de injustiças, nesta sociedade egoísta, neste lugar, o Senhor se apresentou, oferecendo e oportunizando aquele que estava sendo relegado o milagre, a vitória, a solução, a resposta. E imediatamente depois de ouvir a voz de Jesus, a palavra de Jesus, diz lá o texto que ele toma a sua cama, levanta, toma a sua cama, o seu leito e anda. Então, queridos, é nesses termos que o Senhor trabalha. É nesses termos que o Senhor se revela. Por isso que o seu governo de autoridade será um governo de unanimidade. Unanimidade. Quando a igreja foi estabelecida por Cristo e Ele orienta a igreja, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Eles permanecem em obediência, são revestidos de autoridade. E agora ela sai de Jerusalém, sofrendo uma perseguição no primeiro século. Lá no capítulo 2 do livro de Atos, diz a Bíblia que eles se reuniam diariamente. Havia o quê? Unanimidade. Havia concordância em todas as coisas. Em cada alma havia temor. E a cada dia acrescentava o Senhor aqueles que haviam de se salvar. É assim que o Senhor trabalha. É essa a manifestação verdadeira, efetiva, do governo de autoridade do Senhor. Ou seja, um governo maravilhoso. Não há discórdia, há unanimidade no sentido de que todos são alcançados pelo favor, pelo cuidado e pela bondade do Senhor. Nós vamos para mais um intervalo e na sequência prosseguiremos aqui com a programação. A Hexágono Engenharia está no mercado da construção civil há mais de 25 anos, atendendo seus clientes com transparência, respeito e profissionalismo, buscando sempre criar e inovar em suas atividades e mantendo-se atualizada no segmento construtivo. Oferece soluções em engenharia de acordo com a necessidade e o perfil do cliente. Hexágono Engenharia Civil. O Antônio João 499, Orphans, 3224-8732. Viu quanto cabe na caixinha? China Inbox é comida de verdade. E vem mais do que você imagina. Água na boca. Acreditar nos sonhos e ter vontade de vencer. Há 40 anos, a Lojas MM investe e acredita em nosso país. Crescemos juntos com o Brasil e hoje estamos em diversas cidades, sempre investindo em inovação, tecnologia e em nossos colaboradores. Afinal, buscamos oferecer a você, nosso cliente, a facilidade e a experiência da compra sem abrir mão do calor humano. Levamos até você o atendimento profissional que encanta pela alegria e simplicidade, pois essa é a nossa missão. Transformamos sonhos de milhares de clientes em realidade e nos orgulhamos em poder participar de várias conquistas. A Lojas MM acredita que o futuro é construído pela educação e oportunidade. Por isso, investimos em projetos sociais, qualificando e dando novas oportunidades aos nossos cidadãos. Lojas MM, há 40 anos, ajudando na construção do nosso Brasil e fazendo parte da sua história. Sucesso em 2016 e em 2017, a maior campanha de prêmios do varejo paranaense está de volta. Natal Sonho Dourado 2018. São 2 Jeeps Renegade, 6 Renault Kwid, 7 motos Honda e centenas de vale-compras.
Para participar é muito fácil. A cada R$50 em compras nas lojas participantes, você recebe uma raspadinha com código. Daí é só acessar o site natalsonhodourado.com.br, cadastrar seus dados e o código encontrado. Pronto, agora é só torcer. Fique ligado, a campanha inicia no dia 1º de novembro e vai até o dia 9 de janeiro. Os sorteios serão sempre quartas e sábados. Natal Sonho Dourado 2018. Prêmios que até o Papai Noel quer ganhar. Prosseguimos então com o programa Manancial desta oportunidade, com muita alegria, mais uma vez, em meu coração, por compartilhar com você a Palavra de Deus. Estamos aqui ao vivo hoje na emissora Estúdios da TV Vila Velha, canal 16. Prazer estar aqui compartilhando com você. Você, igualmente a mim, somos privilegiados por termos este acesso ao conhecimento da verdade, à revelação da palavra bendita e preciosa da parte de Deus. E neste tempo, estamos no mês de dezembro, indo para já do meio ao fim, é um tempo em que todos nós comemoramos o nascimento de Jesus. E é óbvio que há um clima diferenciado neste tempo, nesta época. Não que eu deva ponderar apenas nesse tempo sobre o nascimento de Jesus, sobre a possibilidade que o nascimento, que a obra de Jesus me abre. Em todo o tempo, todos os meses do ano eu preciso pensar sobre isso e me envolver com a palavra, me envolver com Jesus, com a sua obra, com o seu trabalhar em favor da minha vida. Mas de maneira singular, especial, nessa época, todos nós estamos voltados para este momento bendito na história da humanidade, que é o nascimento de Jesus, o advento de Jesus, a manifestação, o Verbo encarnado que nasce, assume a forma humana. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se, despojou-se da sua glória e assumiu a forma de homem e foi obediente até a morte de cruz. Ele fala isso escrevendo aos Efésios, cristãos na igreja que estava na cidade de Éfeso. Mas o profeta Isaías prossegue aqui dizendo a respeito de como seria esse governo de autoridade de Jesus. Seria, além de maravilhoso, porque não haverá discordância, mas haverá unanimidade. Todas as pessoas quantas estiverem inseridas neste governo de autoridade não serão esquecidas, serão lembradas, receberão a atenção do rei, do governo de Cristo. Mas ele também diz o seguinte no verso, ainda prosseguindo: seu nome se chamará Maravilhoso e agora Conselheiro. Conselheiro. E esse conselheiro, eu preciso entender no estrito sentido da palavra. Qual o significado da palavra conselheiro? Eu preciso entender no sentido literal da palavra. Jesus se apresenta a mim e a você, amado, como um conselheiro. Quem é que precisa de conselho? A pessoa que está sem direção, sem saber o que fazer, sem saber que rumo tomar. Um momento no ministério de Jesus que eu acho extraordinário é quando Jesus olha para a multidão ou para as multidões e sente profunda compaixão, porque ele via aquelas pessoas como ovelhas errantes,
desgarradas, sem direção. Elas estavam perdidas, desorientadas. Então, o Senhor olha para estas pessoas, para a situação de tais pessoas, e Ele se compadece. E obviamente que Ele deseja se manifestar a cada uma dessas pessoas como sendo alguém que vai aconselhar, como sendo alguém que vai dar a direção, como o supremo pastor que lhe é característico, orientar essas, guiar estas pessoas, conduzir estas pessoas. E é por isso que Davi, falando sobre o agir de Deus, o cuidado de Deus, o trabalhar de Deus para com o seu povo, para com aqueles que o buscam, no Salmo 23, de maneira magistral, um texto clássico, ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Guia-me por veredas de justiça. Ele me conduz a pastos verdejantes. Ele me guia a águas cristalinas. Ele refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse, ou ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. O seu cajado, a sua vara me consolam. Ainda mais diz Davi, falando sobre, tecendo aí, descrevendo a maneira do trabalhar de Deus com o seu povo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre, para sempre. Então eu vejo aqui, amado telespectador, uma descrição de como Deus age, de como o Senhor age em favor daqueles que o buscam, daqueles que se aplicam nisso, em estar diante dele. O conselho, o governo de autoridade de Jesus será marcado por esse trabalhar, no sentido de guiar-nos por caminhos de justiça, no sentido de nos conduzir como supremo pastor por lugares onde há, e aí fazendo esta ilustração, esta analogia aí com a ovelha, há pastos verdejantes, ou seja, lugares onde eu vou ter suprida todas as minhas necessidades, sejam elas de que ordem e natureza for, porque Ele vai me aconselhar. Eu estou sem direção, eu não sei o que fazer, para que lado ir. Em Jesus eu encontro conselho, porque o seu governo de autoridade se evidencia como uma das suas características. Conselheiro, Ele é conselheiro. Seu nome será primeiro, maravilhoso, depois, conselheiro. Então não há por que estar perdido, desorientado, vivendo essa condição aí de milhões de pessoas, bilhões de pessoas desorientadas, sem saber o que fazer, o que eu devo fazer, e aí se joga de um lado para o outro, não é? Retratando aquela passagem bíblica que eu já fiz menção aqui, lá no Evangelho de Mateus, que o Senhor olhava as pessoas e sentia profunda compaixão porque estavam errantes, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Eu quero dizer a você que me assiste nessa oportunidade, o Senhor Jesus se apresenta a você nesta noite como aquele que exerce um governo de autoridade e se apresenta como aquele que é conselheiro para a sua vida. Eu estou desempregado. Qual atitude que eu devo seguir? Que conselho eu devo tomar? Jesus tem resposta.
Vai para a palavra de Deus, vai para a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é complexa, ela é muito extensa. Se aplica nesta leitura. Se você acha difícil, é complexa, então busque alguém que tem conhecimento da palavra, que possa, sinceramente, uma pessoa verdadeira, que possa te ajudar nisso. Mas o fato é inegável que Jesus se apresenta a cada um de nós como sendo o conselheiro. Se não fosse, o profeta Isaías não teria a revelação que ele teve da parte do Espírito de Deus. Ele não teria esta mensagem, não seria o portador desta palavra. E ele é universalmente reconhecido como alguém da parte de Deus, o profeta Isaías, que ele teve a mensagem de Deus cerca de 800 anos ainda antes da vinda de Jesus. Portanto, Jesus, é sim o conselheiro verdadeiro para nos conduzir pelos caminhos de justiça, pelos caminhos da vida. Nós vamos para mais um intervalo e na sequência prosseguiremos aqui com o programa. A Hexágono Engenharia está no mercado da construção civil há mais de 25 anos, atendendo seus clientes com transparência, respeito e profissionalismo, buscando sempre criar e inovar em suas atividades e mantendo-se atualizada no segmento construtivo. Oferece soluções em engenharia de acordo com a necessidade e o perfil do cliente. Hexágono Engenharia Civil. O Antônio João 499, Orphans, 3224-8732. Que tal um happy hour com chopinho gelado e uma porção deliciosa? Quem sabe fazer bem, faz sempre. E o Bibas está há mais de 40 anos servindo você e a sua família. Além dos sanduíches tradicionais, sanduíches light e também gourmet. Olá, amigas e amigos. Que as emoções vividas em 2018 se renovem com ainda mais saúde, paz e amor. E em 2019, viva intensamente todos os dias. Ande, corra, pule, sorria, chore, abrace, beije, ame, viva tudo o que puder. E que neste advento, Jesus, o Salvador, abençoe sua vida e de toda a sua família. Feliz Ano Novo! 2018 em reta final, 2019 chegando, que seja um ano iluminado, um ano de muita bênção, de muito trabalho, de muita saúde. Vamos pedir menos e agradecer mais, porque tendo saúde e trabalho, o resto a gente corre atrás. E assim a gente se sente mais abençoado, mais agradecido a Deus, para que essa caminhada continue assim, firme e forte, sempre agradecendo, sempre olhando para Deus e dizendo: sim, eu sou feliz, sim, eu tenho muitas bênçãos na minha vida. Fiquem com Deus e não saiam daí. Acompanhem a nossa programação que a gente faz com muito carinho para vocês. Feliz festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo! E eis que chega mais um final de ano, mais um Natal. É hora de abraçar, é hora de perdoar, é hora de parabenizar. A você que esteve sempre ligado conosco, o Grupo Barbiero, as empresas do Grupo Barbiero, parabenizam você. Queremos te desejar um excelente Natal e um fantástico 2019. Um grande abraço, Feliz Natal! Prosseguimos então com a programação manancial desta oportunidade. No nome de Jesus, nós estamos aqui
compartilhando com você a preciosa palavra de Deus, falando hoje sobre um governo de autoridade, o governo de Jesus Cristo. Ele é um governo de autoridade. Se eu for tentar entender o governo de Jesus na perspectiva natural, obviamente não vou entender. Eu preciso do entendimento espiritual que a palavra de Deus me traz, o entendimento espiritual. O profeta Isaías, capítulo 9, verso 6, fala que o principado está sobre os seus ombros, seu nome se chamará Maravilhoso Conselheiro. Prossegue ele dizendo, Deus forte, Deus forte, Deus forte. Servir a Deus, buscar a Deus, estar em Deus, estar debaixo do governo de Jesus Cristo, o governo de Deus, é vivenciar o agir e manifestação deste Deus forte. Eu não estou inserido em um governo fracote, frágil, desprovido de justiça, desprovido de promover a igualdade, a equidade. Não. A palavra está de maneira muito clara falando as qualidades, as virtudes, as características deste governo de autoridade. E ele é um governo em que um Deus forte se manifesta, em que um Deus forte opera, atua, manifesta, reage, age. Obviamente que eu preciso também entender que este governo, ele tem se manifestado e foi estabelecido por Jesus Cristo de maneira espiritual. Jesus, certa ocasião, falou para as pessoas que o ouviam, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado a vós o reino dos céus, ou o reino de Deus. Este reino de Deus está estabelecido no coração daqueles que se aproximam de Deus, daqueles que abrem, dão abertura para Deus. Porque Deus não invade, Deus não arromba, Deus não força, Deus não obriga, Deus dá liberdade ao homem para fazer suas escolhas. E quando o homem se aproxima de Deus, se quebranta, oportuniza a ação do Espírito de Deus, abrindo seu coração, fazendo aqui uma figura de linguagem, uso de uma figura de linguagem, né? Porque o coração não tem porta, mas quando, no sentido figurado, nós damos abertura para Deus, abrimos o coração, então o Espírito de Deus vem, faz morada, trabalha, ele muda os valores, os conceitos do homem, os conceitos de valoração humana são transformados e agora ele assimila, passa a assimilar os valores do reino de Deus. E então o reino de Deus se efetiva, se estabelece. É assim que tem acontecido ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, de geração em geração, na vida dos homens que se declaram cristãos, servos de Deus, que se rendem a Deus, que se preocupam em saber quais são as orientações de Deus, a direção de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Então, quando ele diz aqui, ele será conhecido como Deus forte, é porque ele vai pelejar pela sua vida, vai pelejar pelos seus, ele vai pelejar pelos seus. Quando eu vou, por exemplo, a título de comparação, de ilustração, numa perspectiva de revelação. Quando eu vou para o livro dos reis, por exemplo, as palavras que eram ditas a respeito do trabalhar de Deus é: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este é uma expressão que foi dita por Davi no Salmo de número 46, concernente aos tempos de guerra que ele, liderando o seu exército, enfrentava os seus inimigos, os seus adversários. Quando ele saía para a peleja, a perspectiva e a consciência concernente à peleja
era esta: Deus está conosco, é Ele que vai nos dar a vitória. As palavras que Moisés libera para o povo concernente à travessia do Mar Vermelho, sendo perseguido pelo exército de Faraó, foi exatamente esta, não é? Vede o grande livramento que hoje o Senhor Deus nos dará. Vocês devem ver e se calar, porque Ele está conosco. Ele é quem peleja por nós, é Ele quem trabalha a nosso favor, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos dá o livramento sobre os nossos inimigos, sobre os nossos adversários. Então, quando o profeta Isaías diz que o seu nome será Deus Forte, ele está falando exatamente desse trabalhar de Deus em favor do seu povo, desse trabalhar de Jesus Cristo em favor do seu povo. O profeta Isaías, ou melhor, o apóstolo Marcos, né, o evangelista Marcos, é o evangelho do servo. Ele é conhecido, Jesus, no evangelho de Marcos, Jesus é retratado como o servo, aquele que veio para servir, não para ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por isso ele é Deus forte, ele trabalha por nós, ele trabalha a nosso favor para nos fazer vencedores. E finalmente, abreviando as minhas palavras em função do nosso tempo, ele diz, ele é Pai da eternidade, ou seja, a perspectiva deste governo de autoridade não se restringe a este tempo presente apenas, unicamente, a esta esfera natural de vida. O apóstolo Paulo falando isso, se eu esperasse em Cristo, apenas por esta vida eu seria o mais miserável de todos os homens. Ou seja, Ele é Pai da eternidade. Eu posso desfrutar hoje do cuidado dEle, na convicção, na certeza e fé de que este cuidado é apenas um princípio de todo o cuidado e vida que eu haverei de viver na eternidade. Na eternidade. E finalmente Ele é o príncipe da paz. O príncipe da paz é aquele que o mundo pode estar em guerra, em turbulência o tempo todo, mas eu nele estando, sob o seu governo de autoridade, eu vou desfrutar da verdadeira e preciosa paz que só Ele pode oferecer aos homens, hoje e na eternidade. Que o Espírito de Deus fale ao teu coração e que em tempo oportuno você possa experimentar, vivenciar este governo de autoridade na tua vida, na tua subjetividade, na tua individualidade, particularidade, você e toda a tua família. Chegamos ao final de mais um programa. Eu quero desejar a você um abençoado Natal, feliz Ano Novo, estamos já às vésperas do Ano Novo, e que em todo o tempo o cuidado de Deus, o governo de autoridade de Jesus tenha de fato liberdade para trabalhar em favor da tua vida, para que você viva em tempos de guerra, viva a paz verdadeira. Que Deus te abençoe. Quero orar com você. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer, ó Pai, por esses momentos preciosos de comunicação da Tua Palavra, de meditação das Escrituras Sagradas, que a vida dos nossos muitos telespectadores sejam impactados pela ação viva e poderosa da Tua Palavra. Oro ainda pela cidade de Ponta Grossa, que a Tua bênção alcance esta cidade. Eu imploro e suplico no nome santo de Jesus. Se Deus permitir, estaremos aqui semana que vem compartilhando com você mais um programa Manancial. Novamente quero declarar, Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.